dando continuidade às atividades existentes no módulo de aglomeração, desaguamento e tratamento da pós-graduação em Engenharia de Minas. Estaremos apresentando mais à frente respostas aos questionamentos formulados na atividade 2, referente aos processos de aglomeração. Os questionamentos foi o seguinte: observamos já na unidade 2 que na etapa de aglomeração, além da pelotização e sinterização, pode-se usar o processo de briquetagem. Um dos equipamentos utilizados na briquetagem é a prensa de rolos. Reflitam sobre a aplicabilidade da prensa de rolos e seu funcionamento e respondam as seguintes questões. Então foram dois quesitos. Primeiro quesito formulado: quais são os casos em que a prensa de rolos não é adequada? E o segundo: cite e explique os 4 estágios do processo de briquetagem em uma prensa de rolos. Então, a prensa de rolos, né? Briquetagem e prensa de rolos. Temos uma imagem gráfica aí demonstrando. Temos o quê? Que o material, né, flui continuamente, né, na execução dessa atividade entre dois rolos paralelos, dotados de cavidades ou moldes em sua superfície de tamanho e formas adequados. Os rolos são ligados rigidamente entre si, girando com a mesma velocidade de rotação e em sentidos contrários dos rolos. E os rolos apresentam cavidades que dão forma aos briquetes, né? Então você tem uma área de alimentação, os dois rolos que giram em sentidos contrários, os moldes aqui que estão, né, nessa parte do rolo, e você tem essas cavidades existentes no rolo que vai dar o molde geral do briquete, tá ok? Então, briquetagem prensa de rolos, onde não é recomendado, né? A briquetagem na prensa de rolos não é adequada para materiais que são pegajosos, de alta densidade e de granulometria muito fina, né? Então, esses materiais possuem a maior aderência aos moldes, né? E aí isso vai prejudicar a extração deles próprios, né? O próprio molde do briquete. E sendo mais indicado, nesses casos, até outro tipo de briquetadeira, como por exemplo as briquetadeiras extrusoras. Em relação ao segundo quesito, sobre os estágios do processo, nós temos 4: preparação, mistura, compressão ou compactação e tratamento térmico. Na preparação, consiste na determinação das características de compactação do material a ser briquetado e do tipo de equipamento que deve ser utilizado, para facilitar a adesão das partículas finas. A determinação das propriedades do material permite conhecer não só o valor máximo da pressão a ser aplicada, como também a taxa de compactação requerida pelo material. Para a etapa, o estágio da mistura, né? Essa etapa é uma das mais importantes da briquetagem, né? É de fundamental importância que o aglutinante seja distribuído uniformemente por toda a superfície do material a ser briquetado. Posteriormente, nós temos a compactação, e a compressão desse material, né? Se dá no espaço existente entre os dois rolos, que montados um diante do outro, giram em velocidade de rotação igual em sentidos contrários, como já explicado em slides anteriores. A pressão exercida sobre o material cresce de forma progressiva ao longo do segmento do rolo, a partir do ponto em que se inicia a ação da força de compressão sobre o material, atingindo seu valor máximo no ponto de menor distância entre os rolos, caindo de forma abrupta até a liberação e saída do aglomerado. E por fim, temos o tratamento térmico, né? Que para evitar fratura devido a choques térmicos e também permitir o manuseio dos briquetes ou tabletes logo após sua formação, os mesmos devem ser imediatamente aquecidos e em seguida resfriados lentamente, seguindo uma velocidade controlada. Após esse tratamento térmico, a quantidade de materiais voláteis é reduzida de tal forma que permite a utilização desses briquetes como material redutor em altos fornos. Então, tá aí as respostas aos quesitos formulados. E, por fim, temos as nossas referências bibliográficas.